Bom, gente, na última aula de Engenharia Econômica e Custos, nós fizemos exercícios que envolveram o entendimento de classificação de custos, tá? E um ponto que a gente ficou de ver nessa próxima aula foi alguns pontos relacionados a que a gente chama de custeio por absorção. Nas nossas aulas, nós vimos, nessa aula de hoje, a gente vai ver o que é esse conceito de custeio por absorção e casos práticos. Na aula anterior, nós vimos que o custo é formado por essas três caixinhas aí, tá? E até vimos conceitos em relação a isso. Isso aqui está muito ligado com uma indústria. Nós vimos também que são diferenciados quando nós estamos falando de indústria, de comércio e de serviços. Como exemplo, quando a gente fala de custos, nós usamos muito a indústria, porque a indústria tem todos os moldes que envolvem todos os tipos de custos. E quando nós estamos falando de custos, nós estamos falando de vários componentes aqui. Por isso que é muito importante a gente classificá-los. Então, o que são custos diretos ou materiais diretos? Materiais diretos, né? São aqueles que a gente consegue definir claramente quanto que cada material é utilizado em determinado produto. Mesma coisa acontecendo com a mão de obra direta. Ela considerada, a gente consegue mensurar muito precisamente quanto que eu gasto para formar aquele produto. Dentro desse componente de custos, eu também tenho os gastos gerais de fabricação ou custos indiretos de fabricação. Esses custos, eles não são mão de obra, materiais diretos e não mão de obra direta, mas eles fazem parte do custo total. Tá? Então, o primeiro ponto aqui a gente chama de custo primário ou direto. Então, é fácil mensurar e está muito ligado com o produto final, né? Em quantidade, é fácil você mensurar. Já esses outros itens aqui, o que a gente chama de custo de transformação, que fazem quase o total, né? Mão de obra, tudo é custo de transformação, mas nós temos um item aqui que ele tem que sofrer um rateio para que ele faça parte do custo total de uma organização, custo total daquele produto. Então, o custo total é formado de materiais diretos, mão de obra direta e gastos diretos de fabricação. Então, como materiais diretos, matéria-prima, embalagem, para cada unidade produzida, eu tenho que ter matéria-prima diretamente proporcional àquela unidade produzida. Mesma coisa em relação à mão de obra. Agora, tem itens que eu não consigo identificar isso claramente. A gente chama isso de custos indiretos de fabricação. Por exemplo, aluguel, seguro, né? A própria até depreciação. Às vezes eu não consigo identificar claramente o que é da área produtiva ou não é. E eu tenho que fazer o que a gente chama de rateio. Então, aqui, na aula passada, a gente até colocou esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho aqui custos totais de uma organização que chegam a 30 mil. O material direto é 4, a mão de obra direta é 6. Aqui fechou em 10 mil. Então, direto, eu consigo destacar certinho para cada um deles. Quanto que vai para produto A, produto B e produto C. Em compensação, eu tenho um item aqui que a gente chama de custos indiretos de fabricação, que é um total de 20 mil. Então, o total do custo aqui é 30. Esse 20 mil aqui, eu vou ter que distribuir para poder formar cada um desses produtos aqui. Então, veja, o critério aqui do custo direto, eu não preciso nem colocar, porque, como o próprio nome está dizendo, eu gasto de forma direta para produzir aquele produto que está direcionado para o produto A, para o produto B e para o produto C. No nosso exemplo aqui, ó, eu tenho custos diretos de 3,5 para o produto A, 2,5 para o produto B e 4 para o produto C. Isso aqui fecha o total aqui da parte direta, né, somando os 10 aqui. Agora eu tenho custos diretos de 20 mil, que eu vou ter que adotar um critério. Né? Que tipo de critério? Aí é que está mora o perigo. A gente vai ver que pode ser criado vários critérios.
muitas vezes vão estar ligados ou com a mão de obra direta, ou com material direto, ou horas trabalhadas. A gente vai trabalhar, vai mostrar para vocês um exemplo, caso prático, como que vai ficar aqui. Então, vejam que aqui, para chegar no preço final, ou melhor, no produto, no custo final do produto A, eu tenho componentes diretos e componentes indiretos, que no caso do produto A é 60%, ou melhor, 30% do valor do rateio, aqui, ó, dos 20 mil, 30% seria 6. Então, indireto aqui, né? Eu cheguei, na verdade é o inverso, né? Deixa eu ver. Indireto 20 tá, isso aí mesmo, 30% dá 6. Se somando aqui, eu chego no custo total mais distribuído por produtos. E por que que é importante eu identificar por produtos aqui? O custo, né? Tanto o direto como o indireto, por isso da classificação que a gente viu na aula passada. Todo mundo sabe por quê? Por que que eu tenho que identificar o que foi para cada um dos produtos, que é tanto do custo direto como indireto? Lembram disso, gente? Por quê? Inclusive vai ser a nossa próxima aula, a gente vai falar sobre isso. E a gente falou, quando falou em custo, o que que nós temos que saber de custo? Para saber quanto nós vamos cobrar, né? Na hora de definir preço, eu vou ter que saber muito bem quanto que me custou. E se eu não fizer esse rateio de forma coerente, muitas vezes eu vou estar distribuindo de forma errada o custo e muitas vezes posso ter até prejuízo em todos os produtos ou em um deles. E talvez não está administrando bem as minhas vendas. Então, só lembrando aqui o conceito de porquê da classificação, para se definir custo, eu tenho que estar muito, definir aí, e a gente vai ver porquê, né? Em relação à finalidade dele, ele pode ser direto ou indireto. Direto está ligado diretamente ao nível de produção de unidades produzidas. O indireto, ele ajuda e não tem uma associação direta e objetiva ao produto ou serviço possível. Então, eles não foram apurados isoladamente, eles foram compartilhados com outros produtos e serviços. Então, mas eles vão ter que receber a carga desse aqui de indireto. Como que eu vou fazer isso? Através de rateio. A divisão desses valores através do estudo do consumo direcionado a uma medida assimétrica. Então, o que a gente propôs aqui nessa aula é vocês entenderem como é que funciona esse critério de absorção aí. Eles chamam de custeio por absorção. Veja que tem outros formatos, mas o mais utilizado é esse custeio de absorção, que eu consigo determinar aí como que eu vou distribuir o último item ali, que é o custo indireto de fabricação. Então, é importante dizer, quando a gente fala no custeio por absorção, que eu vou colocar todos os custos envolvidos nos produtos, de forma linear e equitativa para cada um deles. Um deles eu não consigo definir claramente, que é o indireto. Alguém ia fazer uma pergunta? Então, nesse método, os custos indiretos de fabricação, eles são rateados aos produtos mediante a aplicação de um critério de rateio. A definição desse critério de rateio é que tem que ser muito criteriosa, no sentido de não atrapalhar aí a visão geral dos custos por produto. Então, é muito útil em empresas com processos de produção pouco flexíveis e com poucos produtos. Tem que lembrar, né, que nas outras organizações, nas grandes organizações, os critérios de rateio são muito mais aprimorados, mas para pequenas e médias empresas e para produção pouco flexível, que tem poucos produtos, é uma metodologia aceita tanto pelo fisco e é fácil de aplicabilidade. Um dos exemplos que eu dei na última aula foi em alguns prédios, foi o rateio da água em alguns prédios. Alguém de vocês mora em um prédio onde que é rateada a água? Fazem o rateio da água? A água chega apenas, os prédios antigos são assim, né? Chega apenas por um cano e daí o consumo total do condomínio é rateado entre os moradores. Alguém mora em um prédio assim? Eu. O Matheus?
Outros já têm seu próprio, acho que é hidrômetro, né? É aquele que diz o consumo de cada apartamento. Os prédios novos, recentes, já vêm com esse aparelhinho. Agora, o meu prédio aqui não. O meu prédio aqui a gente tem que ratear por apartamento. Que critério eu utilizo, né? Aqui, vou dar um exemplo de um critério de rateio por metro quadrado. Ah, mas e as outras despesas, os outros custos do condomínio? Não, aqui já tem especificação, porque não é o condômino que está gastando, né? O único que aqui eu tenho que fazer o rateio da despesa, né? No caso aqui, nosso custo com água, é a água propriamente dita. Mas qual que é a metragem que a gente está utilizando? Metro quadrado. Então, nós temos aqui 3 apartamentos, né? A metragem de cada apartamento. Então, um tem 100 metros quadrados, outro 120, outro 300, totalizando 520 metros quadrados. Então, como é que eu vou fazer despesa por apartamento? Regra de 3, né, gente? Então, eu vou colocar lá, vamos pegar o primeiro ali, né? Cálculo dos 100 metros quadrados. 100 divididos por 520, que é o total, né? Metragem, vezes 100, que vai dar 19%. Então, o apartamento 1, ele vai, daqueles 1.300, consumir 19% daquele valor. E assim eu faço para todos, fechando 1.300. Quem é que vai pagar a maior parte da conta da água? Quem tem um apartamento maior, né? Então, aqui no apartamento onde eu moro, né? Tem 3 tamanhos de apartamentos. Um que tem uma sacada um pouquinho maior, outro que não tem a sacada, e tem um que é a cobertura, que é triplex. Né? Triplex aqui, pago mais caro. Ah, mas professor, no triplex mora só um senhor. Realmente, ele paga muito, mas é um critério. Poderia adotar critério, por exemplo, por integrante moradores. Tem condomínios que adotam esse critério. Mas a parte operacional disso aí fica muito complexo de você controlar, né? Como é que eu vou fazer assim? A cada vez que eu for fazer ver a despesa da água, eu vou ter que contar cada morador que está lá. Nem sempre isso, né, é mais correto. Então, a maioria dos rateios é feito dessa forma. Por que eu faço o que estou falando aqui? Porque isso aqui é um critério de rateio também. Ó. Então, aqui é a forma como eu cheguei ao 247 do apartamento. Olha, apartamento de 100 metros quadrados. Peguei o 1.300, joguei os 19%, deu 247. 247, 299, 754, deu total. Despesa por apartamento, que fechou 1.300 total. Quem pagou menos? Apartamento 1. Por quê? Metragem quadrada menor. Pode ter 20 moradores, mas ele pagou menos por conta do estilo de rateio ser considerado. Bom, com relação a rateio, isso ficou interessante para vocês? Entenderam? Por que isso vai ser fundamental na sequência aqui? A gente vai aplicar em um exemplo, em um caso prático. Bom? Vamos pegar um caso prático aqui de uma indústria de colchões. Indústria de colchões Sonho Bom fabrica 3 tipos de produto: colchão, colchonete e travesseiros, há mais de 10 anos. A empresa ela adota o sistema de custeio por absorção como método de custeio e o sistema de acumulação seriado para custo de produção. Então, a gente vai ver o método de custeio por absorção aqui. Para alocar aí os custos indiretos aos produtos, a indústria adota 2 critérios de rateio. Tá? 2 critérios só. O primeiro é ser proporcional à mão de obra direta. E o segundo, ser proporcional à quantia de horas utilizadas nas máquinas no processo de produção de cada produto.
E agora a gente vai ver como que são compostos cada item da empresa. Então, aqui tem alguns dados muito importantes que a gente possa fazer aqui a visualizar a empresa como um todo. Então, aqui está aberto quanto que essa empresa tinha de vendas no ano de 2000, lá, X2, né? Ela obteve em colchão, vendeu 60 mil, em colchonete 79, em travesseiro 10, totalizando 239. Mas, professor, você está falando de receita, a gente vai mexer com custos. Aqui, mais tarde, a gente vai verificar justamente quanto que ela teve de lucro por produto. Mas como é que eu posso definir lucro por produto se eu não entendo, não fiz ainda a apuração dos custos? Tá? Então, é um dado que a gente vai usar lá na frente, mas é muito importante a gente identificar agora. Quantidade vendida. Aliás, produzida e vendida, total, né? Os dois. De colchões eu produzi 1.000 unidades, colchonete 3.000, 16 mil unidades de travesseiros. Total de unidades que essa fábrica produziu e vendeu, 20 mil unidades. O que ela vendeu mais? Daniel, o que você acha que ela vendeu mais? Tá aí, Daniel? Tá me ouvindo? Jonathan, o que essa empresa vendeu mais? Estão me ouvindo, gente? Alguém responda. Elcio, Rafaela, Júlio. Estamos ouvindo. Eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Tô ouvindo, professor. Calma aí, só um minuto. Tá aqui, não dê. O que ela vendeu mais? É que eu tô falando em unidades, tá? Ó, quantidade. O que ela vendeu? Travesseiros, aqui, ó, 16 mil. É o que ela faturou mais? Também. Posso dizer o que é que ela lucrou mais? Não, né? Por quê? Porque eu não tenho meus custos todos apurados ainda. Quais são os custos que eu tenho aqui? Eu tenho dos materiais consumidos, diretos. Para fazer colchão, o que ela gastou? Material, 38 mil. Colchonete, 42. Travesseiro, 48. Quanto foi o custo material direto? 128. Por que eu sei certinho cada um deles? Porque são diretos, né? Então eu sei, são específicos para todo tipo de produto aqui. Mesma coisa, mão de obra direta. Mão de obra direta, as pessoas só fazem colchão. Aquelas pessoas só fazem colchonete. Aquelas pessoas só fazem travesseiro. Mão de obra direta. Horas gastas para fazer aquilo e ele só trabalha com aquilo. Mas eu tenho vários outros custos indiretos que eu só sei o total. Aqui, ó. Mão de obra indireta consumida. Material indireto. Seguro industrial. Seguro do prédio, né? E a depreciação, que é o desgaste da máquina. Isso aqui somado vai dar 100 mil. Tá tudo por linha aqui, né? Então, se você for ver bem, ó. Eu sei que no total ele gastou 240 mil. Todo mundo, né? Eu tenho material direto já separadinho, bonitinho aqui. Mão de obra também. Indireto, que deu 100 mil, eu ainda não tenho, que é esses carinhas aqui, ó. Né? Vamos voltar aqui, ó. Isso aqui eu não sei. O que eu tenho que fazer para que eu consiga identificar claramente quem é quem por quadradinho aqui? Para ficar muito bonitinho aqui, ó. Para saber qual que foi os custos dos colchões, né? Custos dos colchonetes e os custos dos travesseiros. Eu vou ter que ratear esses 100 mil aqui. Só que, critério que eu vou utilizar? Então, como a gente viu lá no início, para mão de obra indireta, eu vou fazer a proporcionalidade relacionada à mão de obra direta. E para os demais, tudo hora máquina.
Então, aqueles critérios estavam no horas máquinas, são esses carinhas aqui, ó, quanto que eu gastei para fazer cada um desses produtos. E o outro item que é a proporcionalidade é mão de obra direta. Mão de obra direta. Então, mão de obra direta. O que eu vou fazer aqui? Igual nós fizemos com a água, mas para cada um desses itens. Né? Vamos lá? Aqui estão os critérios. Então, primeiro que eu vou ter que fazer aqui. Mão de obra direta vai ser o critério usado para fazer a abertura aqui da mão de obra indireta. O que eu tenho que fazer? 8.000 divididos por 12. 8.000 divididos por 12 vezes o 3.200. Vai dar em torno de 27%. Isso equivale... Tome cuidado aqui, você tem que usar os percentuais inteiros, tá? Para fazer essa cálculo. Vai dar 2.133. Mesma coisa aqui. 30%. Aonde que eu gastei mais aqui? De mão de obra indireta, usando o critério de rateio. Aonde? Opa, pulei um aqui. Aonde que eu gastei mais aqui, gente? Com qual produto eu gastei mais de mão de obra indireta? Colchão. Travesseiro. Não, travesseiro. Colchão, eu gastei 2.133. Travesseiro, gastei 3.466,67. Aqui, qual o critério que eu utilizei? Mão de obra direta. Tá 2 vezes direta aqui, mas é mão de obra direta. Qual o critério? A proporcionalidade. Eu simplesmente estou falando aqui, ó. Desses 12.000, com quem eu gastei mais mão de obra consumida? Até faz sentido a mão de obra ser muito ligado aí ao critério. Então, já distribuí aqui a mão de obra indireta, que é um custo indireto de fabricação. Qual que é o outro item que eu tenho que fazer agora aqui? O material indireto. Material indireto aqui foi levado em consideração horas consumidas. E como é que eu faço isso? A mesma fórmula considerada no anterior. Eu vou pegar 56, que é o total de material indireto consumido, para fazer o rateio, né? Dividir por 5.000, que é as horas aqui de cima, vezes o 500 que está ali. Ou faço uma regra de 3. Isso já deu aqui, ó, 5.600. Mesma coisa acontecendo aqui, que deu 16.800. E por último aqui, travesseiros, 33.600. Mesma pergunta. Material direto, indireto. Qual foi o que mais consumiu material indireto, segundo esse critério de rateio aqui? Os travesseiros novamente. Se eu somar cada um desses aqui, ó, eu vou chegar e vou ver que esses percentuais aqui, ó, 60% desse total aqui foi consumido com travesseiros. Seguro. Seguro é interessante também, né? Por quê? Porque seguro, estou segurando o prédio inteiro e eu quero saber, o prédio inteiro é feito para produzir esses 3 tipos de produto final. E como é que eu vou distribuir isso na hora de montar o custo de cada um deles? Então, eu vou pegar 4.000, dividir pelos 5, vezes 500, que deu os 400. Para o colchonete, deu 1.200. E, por último, aqui, para os travesseiros, deu 2.400. Fechou ali o total, né, dos 4.000 que eu tive de seguro industrial. E, por último, a depreciação. Mesmo critério, hora-máquina. Então, faço a distribuição. 32.000 divididos por 5 vezes 500. 32.000 divididos por 5 vezes 1.500. 3.200, 9.600 e, por último, 19.200. Então, depreciação, novamente, travesseiro aqui, foi dos custos indiretos que mais foi consumido. Como é que ficou agora os custos? Agora ficou bonitinho, hein?
Os totais dos custos indiretos de 100 mil, ficou aqui, ó, colchão, somado todos os custos, aqueles que a gente acabou de fazer o rateio, foi para 11.333. Colchonete foi para 30 e 58 travesseiros, totalizando 100 mil, que é a soma de todos os indiretos. Os diretos a gente já tinha feito o rateio. Custo do produto, agora por produto, ó. Quanto que custa para fazer o colchão? 52, aquela quantidade, né? 52, colchonete 75, travesseiros 111 e 240. Agora eu quero saber daqueles totais. Opa, vou voltar aqui. 52 vem 38 de material direto, mão de obra 3.200 e 11 de custos indiretos de fabricação. Né? Sendo que desses 11, no caso de colchões, olha, que eu consigo aqui identificar qual que foi o item que, dentro dos indiretos, teve um valor maior. Foi os materiais indiretos, 5.600. E assim vale para todos. Eu consigo estratificar, inclusive, os custos indiretos. Aqui eu consegui identificar claramente quanto que cada um dos produtos custaram, incluindo os custos indiretos, utilizando o que a gente chama critério por absorção. Os diretos já estavam ali, os indiretos eu fiz a proporcionalidade, usando um critério. Aqui, ó, gente, eu consigo identificar os custos por produto individual. Então, a gente viu lá que quantidade produzidas, quanto que foram? 1.000. Quanto que a gente calculou aqui de custo? Já somando o direto e indireto? 52. 1.000, né? Então, quanto que é um custo do meu colchão? 52. Cada colchão custou 52. Colchonete, 25. Travesseiro, 6,99. Se eu vender um colchão por R$30, o que vai acontecer? O que vocês acham? Estou vendendo abaixo do preço de custo. Estou tendo prejuízo. Por isso aqui da definição claramente do quanto que custou cada um, aqui usando todos. E aqui eu tenho, inclusive, a abertura, aonde que pegou cada um desses, para mim chegar nesses 52 aqui, incluindo até os custos indiretos como subitens aqui, né? Então, veja, 38 dos 52, grande parte do custo dos colchões é com materiais diretos. No colchonete, também. No travesseiro, já entra os custos indiretos. Mais da metade, quase que a metade, né? É custos diretos. Mais especificamente aonde? Materiais indiretos. Veja que aqui eu consigo identificar claramente quais são os custos, quais os custos que pegaram em cada um dos produtos e quais os custos totais unitários. Mas como é que eu sei? Porque eu sei as unidades com o dado que eu coloquei lá no início. Vamos ver o que a gente pode gerar de mais informação aqui. Aqui, gente, eu acho que é muito importante, talvez um conceito que eu não tenha falado, mas na hora de apurar resultado de uma empresa, o que eu tenho lá? Ó, quanto que eu vendi? É aquele dado inicial, 60 mil. Custo? Esse que eu acabei de apurar e ratear aqueles 100 mil. Então, colchão, eu vendi 60 a um custo 52. Quanto que eu tive de resultado? 7. Colchonete, 79. Vendi a um custo 75. Quanto que eu tive de lucro? 3.400. O que aconteceu com o travesseiro? O que aconteceu com o travesseiro aqui? Ó? Aquilo que eu falei para vocês, né? Provavelmente o custo unitário dele, o custo de venda dele, foi inferior ao custo total. E ele teve prejuízo.
Daí da importância de definir custos claramente, de classificá-los, porque aqui eu consigo identificar claramente qual o produto que eu vou ter que ajustar alguma coisa. O que eu tenho que ajustar aqui para que eu tenha lucro? Vamos lá. Pergunta fácil para vocês. O que eu tenho que ajustar para ter lucro? 2 ajustes só. Vamos lá? Ou aumento meu preço de venda, ou reduzo meu custo. E aonde que eu vou reduzir os custos? Como eu já sei aonde que eu posso atacar, no travesseiro eu sei que é no indireto. Talvez altere critério de rateio, talvez altere a forma dos fornecedores, que até mesmo a mão de obra, processos, interessa. Percebo aqui que eu tenho o produto e aqui eu tenho o total. Então, essa empresa, no final do período, ela teve prejuízo no total. Quem foi o culpado do problema? Foi o travesseiro. Por quê? Porque foi vendido por um preço abaixo de preço de custo e que teve uns custos muito elevados. Qual o custo? Custos indiretos. Mais especificamente, custo indireto relacionado a quê? Relacionado a caso de travesseiro, custos indiretos, muito relacionado a materiais indiretos. Ó, dos 3,67, 2,10 é material direto. Então, percebo que esse método de absorção, eu consigo fazer gerenciamento até dos produtos aonde que eu tenho que rever a forma com que eu estou fazendo. Então, agora aqui os valores unitários nas vendas. Receita de venda no caso de um colchão, eu vendi por 60 a um custo 52. Então, sobrou para mim 7,47. Colchonete, vendi a 26 para fabricar, gastei 25. Ganhei 1,13. Cada colchão eu vendi por 6,25. Mas o meu custo foi 6,99. Então, 0,74 prejuízo. Que fechou no final do período o colchão carregando minha empresa para um prejuízo absurdo aí. E aqui onde está o erro, gente? Aqui eu consigo identificar a importância do custo no processo produtivo. Identificação claramente deles e até mesmo de como eu devo atacá-los, tá? Muitas vezes aí vocês, até quando a gente falou em administração estratégica, vem os teus gerentes e dizem assim, nós precisamos diminuir os custos em tal item, por conta do que eles estão preocupados aqui. Justamente, às vezes, até tiram algum produto fora de circulação, ou acham assim, não podemos mais fabricar, no nosso exemplo aqui, vamos acabar com a linha de travesseiros. Mas, poxa, faz parte do nosso core business vender travesseiro também. Nós somos bons nisso. Mas então vamos ter que rever o preço. Ou vamos ter que reduzir custos para que a gente torne viável manter as 3 linhas. Tá? O exemplo é basicamente por conta disso. E aqui a gente tem até a participação percentual dos custos. Aqui a gente consegue identificar claramente qual o custo que a gente vai ter que trabalhar para poder atuar em cima de cada um deles. Então, a gente viu que, no caso da nossa empresa, travesseiros é um item que materiais, do total do custo, materiais direto consome 42%. Custos indiretos de fabricação, aqueles 100 mil, que é o total lá e tal, que aqui para 60% foi direcionado para travesseiros, é 52%. Até posso trabalhar materiais indiretos. Ó. Materiais diretos é um item que eu tenho que trabalhar também. Mas eu tenho que trabalhar custos indiretos e principalmente materiais indiretos. Então, teoricamente, eu vou ter que melhorar, em linhas gerais, os materiais. Se eu melhorar a compra do material, tanto direto como indireto, eu faço com que os travesseiros, segundo os critérios que a gente adotou aqui de rateio,
eles se tornem rentáveis, do jeito que está aqui, eles estão dando prejuízo para a organização. Vocês estão muito silenciosos, ou entenderam tudo ou não entenderam nada do que eu falei. Gostaria de opinião de vocês. Se vocês conseguirem enxergar o que eu mostrei aqui, da importância de vocês entenderem custos, principalmente quando se fala em custeio por absorção, que é uma metodologia de mostrar aí, fazer com que eu apure todos os custos por produto, mesmo aqueles custos que não têm relação direta com o produto final, que são os custos indiretos de fabricação, os gastos gerais de fabricação. Ficou claro para vocês? Quero a opinião de vocês aqui agora. Daniel, pode falar. Daniel, me ouve? Ó, gente, de vez em quando eu penso que estou numa sessão espírita, né? Eu falo assim, tal pessoa me ouve, ninguém me responde? Vamos lá. Jonathan, me ouve, senhor Jonathan? Professor. Ok, estou escutando, sim. Conseguiu perceber a importância dos custos? Gente, aqui na prova, não se assustem, não vou pedir para vocês calcularem custeio. Mas aqui é para vocês entenderem, porque isso aqui vai fazer a formação do preço de venda deles. Se vocês não souberem precificar, a culpa de quem é na hora de montar os custos que está errado. Eu tenho que ter uma na hora de montar a classificação dos custos, eu tenho que ser preciso, porque senão eu cometo erros e não consigo reverter sem fazer esse mapeamento onde que está. Errei num critério, ou eu tenho que trabalhar, no nosso caso aqui, ficou claro qual que é o produto que tem problema? Travesseiro. Qual que é o problema do travesseiro? Os custos de materiais, tanto direto como indireto. Basicamente, os dois correspondem aí quase que 100% total do produto, do custo do produto. Vocês, como empresários, empreendedores, e trabalham nas empresas de vocês, vocês se vivenciam direto e indiretamente, como eu acabei de falar aqui, Jonathan? Professor, por incrível que pareça, eu estou presenciando isso. Eu entrei recentemente agora numa empresa de usinagem e o aço, a gente trabalha com bastante aço lá, né? Usina bastante aço e alumínio. Aí o aço sofreu uma alteração agora no cenário porque as usinas pararam de fabricar no início da pandemia e agora até retomar todo o cenário. O alumínio também, né? É mais o aço, né, na verdade. Mais o aço? É mais o aço. Que a gente está sofrendo esse impacto grande, né? O alumínio até tem no mercado, a gente consegue comprar, mas e ele aço, é um custo direto. E ele é um custo de material direto. Aí tipo, quem tem tá colocando o preço que quer agora, entendeu? Porque quem comprou antes da pandemia, das usinas pararem de fabricar, coloca o preço que quer agora. Então a gente tem alguns materiais específicos lá que não tá tendo no mercado, os materiais mais nobres, no caso. E outra coisa, o preço de venda de você vai ter que se ajustar. E como é que você explica isso para o cliente? Então, aí agora tá uma guerra, porque eles querem que a gente segure o preço de venda sem essa alteração do custo de compra, porque não é um cenário agora específico, tipo, eles acham que vai melhorar tal, e tá um toma lá da cá, um papo de louco agora, né, tipo. Mas isso aí, Jonathan, é a teoria do cobertor curto, tudo bem. Você até pode fazer a venda segurar, mas e a margem de vocês, o que vai acontecer? Então, a gente vai para... comprimir a margem. A gente vai engolir a margem, exatamente isso. Aí a gente está explicando isso, mas aí eles têm que passar, porque a gente vende para um terceiro, eles vendem para um cliente final. Aí eles têm que repassar, gera uma cadeia de repasses, entendeu? Desse custo. Aí e cada um vai comendo um pedaço. Aí a briga é que, como é um cenário agora, digamos assim, tipo, não tem um período para se estabilizar, eles não querem que a gente, tipo, não tem, na verdade, assim, um período, não tem um prazo, né, para as usinas retomarem ao normal e o aço abaixar de novo o preço. Eles não querem passar isso, entendeu? Porque amanhã pode estar mais caro, como pode estar mais barato, e tá essa guerra agora. Eu tô aqui no condomínio, nós temos que trocar o portão aqui da frente nosso, né? Então, até semana passada, semana retrasada, deu uma ventania, o nosso portão, aí já estava fazendo, né, a cotação, nosso portão simplesmente saiu do lugar, quase caiu em cima de um carro.
Nós já tinha feito uma cotação há um mês atrás. Aí, como vou fazer a outra cotação, o preço aumentou em 10% em relação à última cotação. Aí, justamente, eles falaram o que você acabou de falar. O aço aumentou e o aço é um dos principais, é um produto, como é que é? Um custo direto aí, que ele, até a mão de obra dá para negociar, mas o custo direto é complicado. Porque é um custo que você compra, né? Você vai fazer Uhum. certo processo em cima daquilo, mas é o teu preço de compra, né? O que você não tem como administrar. E o processo você tipo, consegue otimizar, às vezes, uma coisa ou outra que reduz o custo, mas a matéria-prima em si não tem como mesmo. Não tem como. Aí a gente está nessa guerra agora com os compradores aí do. Eu só tô observando de fora, né? Mas os caras lá estão surtando. Erickson, tá aí, Erickson? Tá me ouvindo? Júlio? Ô, professor, estou ouvindo. Então, professor, eu trabalho diretamente com melhoria de processo. E também a gente está vivenciando um pouco isso, porque a nossa matéria-prima em si, para fazer o pneu, a maioria é nacional. Então, assim, a gente não tem tanto problema. Porém, o nosso sub-raw material, que é coisas que a gente precisa no processo, que não vão diretamente agregar valor no pneu, mas a gente precisa disso para produzir, é tudo importado. Então, assim, devido a essa pandemia, O dólar a foi gente lá para cima, moeda, e a exatamente. Então, assim, importação. a gente precisa trazer via marítimo, demora 3 meses no mínimo para chegar, então a gente trabalha com planejamento de 3 meses aí adiantado, e com base nisso, como os preços aumentaram em relação ao dólar, a gente precisa desenvolver, ou você produz mais com projetos internos, com a mesma capacidade, mesmo maquinário, mesma mão de obra, otimizando o processo, ou a gente precisa fazer avaliação de novos fornecedores. E daí entra nesse item que acabou de ser comentado. Como tudo, entre aspas, está mais escasso e quem tem coloca o preço que quer, a gente está vivendo um pouco essa dificuldade aí em relação a preços. Então, os projetos que ficaram parados durante esse tempo de pandemia, agora estão sendo muito cobrados para a gente tentar aumentar a nossa E produtividade. faz sentido o que eu acabei de explicar para você agora. Exatamente. E assim, esses pontos que você comentou em relação a custo, talvez não fique tão aberto para todo mundo das empresas, né? Que assim, você tem o valor do seu produto, mas você não tem os valores de cada processo. Porque Então, daí assim, você acaba mostrando as margens. E mostrar a margem, isso dificulta, por exemplo, na hora da negociação, né? Os caras daí, se você mostrar o tamanho da tua margem, eles vão querer assim, então você pode reduzir e me vender a preço de custo. Não é bem assim também. Ninguém vive, né? Ninguém é entidade filantrópica, né? Para trabalhar sem margem de lucro. Não é assim. em Então, alguns casos também, sim, é um pouco complicado, porque muito do nosso fornecimento é para montadora. Então, assim, a montadora vai lá e eles sabem, ó, você consegue produzir, por exemplo, 5 pneus por hora. Eu posso até otimizar o processo e produzir 6, só que eles querem ganhar em cima disso, entendeu? Porque, teoricamente, você está alterando uma característica do produto deles. Então, se você ganha, eles também querem ganhar. Então, fica nessa briga de preços. Você tem que e é saber... uma cadeia produtiva onde que todo mundo quer ganhar. Exatamente. Tá, o Everson, o Eric, Everson, né? Everson, eu coloquei Erickson aqui. Everson. Erickson, o Erickson. Erickson, você está sem microfone, mas coloca aqui qual é a sua opinião aqui. Pode ver via chat também. Rafaela, agora é você. Deixei você por último, você falou bastante, mas vai lá. Professor, eu queria falar sobre um ponto ali no caso, no prejuízo quase que o travesseiro veio a dar à empresa. Eu vejo que as empresas, quando percebem que vai ter um custo que vai dar prejuízo, elas diminuem na qualidade do produto. Então, utilizam materiais de mais baixa qualidade para não estar gastando tanto ali insumos, né? E assim elas conseguem estar vendendo por um preço acessível, né? E não tá entrando no prejuízo. Essa é a minha visão ali que eu tive. Não trabalho com comércio diretamente. Você tá correta, mas você tem que tomar muito cuidado, tá? Porque aí a gente está falando do preço percebido. As pessoas, quando fazem compra, elas também percebem a qualidade na hora que fazem as compras. Não sei quanto a você, mas eu sempre faço essa relação.
Outra coisa que, assim, tem que tomar muito cuidado, que a gente vai no supermercado, assim, você vê um pacote de bolacha ou biscoito, como queiram, você diz assim, nossa, mas essa bolacha aqui diminuiu o preço em relação ao que era antes. Mas sempre avalie a quantidade, que muitas vezes eles não diminuíram o preço, mas diminuíram o pacote, né? E dá a sensação de que você está pagando mais barato. Na verdade, você está pagando talvez o mesmo preço, só que por menos bolachas e menos biscoito. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Em relação à percepção, o cliente, ele é muito fiel em relação a isso, tá? Eu não sei se vocês se lembram de uma loja de piano chamada Eisenfelder, que tinha lá no Boa Vista. Ele era muito famoso. E ocorreu justamente isso que você acabou de falar, Rafaela. Eles, para diminuírem o custo, primeiro era uma empresa familiar, né? Anos e anos fabricando pianos. E eles tinham, assim, não sei se vocês sabem, mas piano é igual violino. Dependendo da madeira que você utiliza, a sonoridade modifica. Então, tem que necessariamente ser uma madeira específica, com qualidade específica, para dar um piano de qualidade. E um violino também. O que aconteceu com esse Zinfelder? Para tentar fazer pianos mais baratos, colocaram outra madeira. O que aconteceu com o produto final? Ficou de péssima qualidade. E quem compra esse tipo de item, né, que não é um item barato, percebeu isso. O que aconteceu? Essa empresa, se não me engano, passou por sérios problemas em relação ao produto. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso, tá, Rafael? Você está perfeito a tua observação, só que assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes as empresas deixam a qualidade de lado, pensando no lucro e matam a galinha dos ovos de ouro, né? Simplesmente aquele produto que tinha como diferencial a qualidade em relação a comprar um outro produto, ela simplesmente mata esse ponto. E acaba matando todas as vendas. Tá? É muito por conta disso. Quem mais? Quem mais quer falar? Everson, Daniel, Elcio. O que vocês acharam da aula de hoje? Eu sei que é uma aula para que vocês precisam rever, inclusive até os slides que estão aí, mas é muito importante que vocês entendam que se eu não tenho muito claro na minha cabeça esses conceitos de custos, eu não consigo precificar. Aí é uma bola de neve. Eu não conseguindo precificar, eu não tenho custos adequados, eu não sei se eu ganhei ou perdi dinheiro na hora que eu fiz a venda. O nosso exemplo é muito claro, né? Então, isso muitas empresas fazem. Primeiro, elas olham para o concorrente, definem um preço de venda e fazem a venda, para depois avaliar seus custos e fazer esses cálculos que nós acabamos de fazer aí. Mas daí já fez a venda. Não tem como pedir dinheiro de volta, querer aumentar o preço ou pedir o produto de volta. Então, o que tem que ser feito aí? É um processo, sim. Avalio meus custos. Eu sei que, no nosso exemplo aqui, né, vamos pegar aqui o nosso exemplo. Eu sei que na hora de vender, eu não posso cobrar, né, no caso dos travesseiros, o custo dele é R$ 6,99. Se eu cobrar 5, eu estou tendo prejuízo com esse produto. Então, necessariamente, eu tenho que aumentar o preço. Mas, professor, aumentar o preço não dá, porque o mercado está vendendo a um preço menor. Então, eu tenho que rever a minha composição de custos. Vejam que são duas vias que a gente sempre tem que estar de olho, né? Muitas vezes o pessoal fala, mas é só aumentar preço. Olha lá, o mercado suporta? Vejamos bem, né? Preço, olha só, na definição de preço tem uma... A gente vai falar sobre isso, mas é muito importante. Preço, na hora de definir, se eu definir muito valor acima da concorrência, eu não vendo. Vou tentar vender abaixo do custo. Vendeu abaixo do custo, o que acontece? Acontece igual o travesseiro aqui, né?
Eu vendi abaixo do custo, eu tive prejuízo. E ninguém vai fabricar algum produto para ter prejuízo. Então, avaliar custos é fundamental. E o método de absorção me ajuda a fazer essa classificação que a gente já viu lá, né? O que são custos diretos, indiretos, variáveis, não variáveis, né? Então, é muito importante entender fixos, né? É muito importante entender tudo isso. Mesmo porque a gente também vai ver alguns outros conceitos, que vão ver, por exemplo, ponto de equilíbrio, que são necessários entender assim, ó. Por exemplo, uma regra básica, quem faz definição de preço, é eu saber qual que é o meu ponto de equilíbrio. Meu ponto de equilíbrio está muito relacionado com minhas despesas fixas, né? Caso bem simples, né? Se eu tenho despesas fixas de 10 mil, né? 10 mil despesas fixas, meu produto custa R$1.000, 10 mil que eu estou falando, 10 mil mês. Meu produto custa R$1.000, na hora que eu faço as vendas dele, considerando aí, estou falando só de despesa fixa, tá? Não estou falando dos outros custos. Se eu vender por R$1.000, eu cubro somente as despesas fixas. E o resto? Né? Então, eu tenho que tomar um cuidado. Ah, mas é bom? Sim. Agora, pense, se eu vender por 500, eu não cubro nem as receitas, nem os custos fixos. E os custos fixos, independente se eu vender 200 unidades ou 100 unidades, eles vão estar rodando mesmo. Então, eu ganho em escala cada vez mais, que eu consegui distribuir melhor esses custos fixos. Isso é normal, tá? Então, por isso que é muito importante entender essa classificação dos custos, para entender, vamos lá, eu ganho em escala toda vez que eu uso uma estrutura de aluguel trabalhando 24 horas, né? Teve uma época aqui em Curitiba que os supermercados ficavam abertos 24 horas. Até acho que o Extra, que fica aqui na Kennedy, perto onde eu moro, ele ficava 24 horas aberto. Por que ele ficava 24 horas aberto? A grande sacada disso, a intenção era aproveitar custos fixos que, se ele tivesse aberto ou não, se entrasse 1.000 pessoas ou 10 pessoas, agora eu tenho que ver um ponto de equilíbrio, né? Só que eles chegaram à conclusão que não somente os custos fixos deveriam ser considerados, porque tem os funcionários que estão trabalhando. Eu tenho adicional noturno a ser pago, daí eles descobriram que não valeria a pena só para tentar pegar só os custos fixos, porque tem outros itens a serem considerados. Tá bom? Gente, em geral é isso. É muito importante que vocês aí acessem o material que eu deixei disponível sobre esse assunto, tá? Material, até deixei um vídeo sobre uma explicação também sobre esse tipo de custeio, mais ou menos dentro da forma que a gente explicou aqui nessa nossa aula. Tá bom? Mais alguma dúvida? Espero ter ajudado, tanto na outra aula como nessa, a entenderem os nossos tópicos aí na aula de empreendedorismo, né? Nós falamos sobre análise SWOT e agora aqui engenharia econômica e custos, onde que a gente viu o método de rateio denominado custeio por absorção, que a gente consegue enxergar por produto o custo, automaticamente eu consigo viabilizar ou verificar se aquele produto é rentável ou não, ou eu tenho que diminuir custo, aumentar o preço de venda. Tá? E a gente vai ver que não é só isso na hora de apurar o custo final, aqui, o resultado final. Porque ali a gente viu apenas o que a gente chama de lucro na operação. Eu não coloquei outras despesas que não estão incluídas ali. Por isso até que a gente fala assim, por que eu tenho que classificar o que é custo? Percebo que eu usei aqui só custos, mas eu tenho as despesas administrativas, outros tipos de despesas que não são incluídas aqui, tá? Que são colocadas à parte, e daí vai ter que ainda ser reduzido daquele valor. A gente vai trabalhar isso lá na frente, tá bom? Ok, pessoal? Vou encerrar minha gravação aqui.